Olá pessoal, bem-vindo aqui para mais um vídeo do canal. Eu vou falar com você hoje o porquê que você está exausto de tentar emagrecer e frustrado em não conseguir. Você sabe por que isso está acontecendo com você? Eu vou te explicar. Então antes disso, aperta aqui o like e já se inscreve no canal, aperta o sininho também. O próximo vídeo você vai ficar ligado aí e eu vou te dar várias dicas e te ensinar como que você vai sair dessa, tá bom? Então vem aqui comigo. Se você tá nessa situação frustrado de tentar emagrecer e já desistindo de tentar isso, eu vou te dizer uma coisa. Você tá frustrado porque você tem tentado várias vezes, porém da mesma forma. Como assim, Patrícia, da mesma forma? Então você tá falando que eu não mudo de dieta, então você tá falando que eu não mudo de academia. Eu gastei horrores com personal, eu gastei muito com médico, eu gastei muito com remédios, porém eu volto sempre pro mesmo peso. Sabe por que isso acontece? Porque você não mudou a forma de lidar com isso. Aí tá o X da questão. A hora que você vira essa chave, tudo muda na sua vida. Então, meu amor, vou te falar uma coisa. Não é você mudar o externo, é você mudar o interno. Quando você muda o interno, o externo muda. Sabe por quê? Porque você tem um cérebro que ele responde a palavra, que ele responde aquilo que você acredita. Então, por mais que você vá iniciar algo e você vá entusiasmado e você vá aberto para o novo, você está tentando mudar fora. Não é fora que você tem que mudar, é dentro. 80% de você conseguir emagrecer é a boca, é você fechar a boca. 20% é ginástica. Então você pode ser um Ironman da vida. Se você não fechar a boca, você não emagrece. Eu conheço pessoas que estão no Ironman e que estão gordinhas, acima do peso. Então eu vou te dizer uma coisa, para você emagrecer, você precisa, em primeiro lugar, entender como a sua mente funciona. O que você precisa entender do que a sua mente funciona? Você precisa entender que você tem um cérebro que está trabalhando independente de você saber dele ou não. Você tem dois modos de funcionamento. Um modo é o modo sobrevivência, que 95% hoje das pessoas estão nesse modo, ou seja, elas estão repetindo padrões de comportamento. Então, 95% das pessoas estão dessa forma. Como que é estar em luta e fuga? Estar em luta e fuga é, diante de qualquer ameaça, diante de qualquer tristeza, ressentimento, raiva ou mágoa, você vai acabar comendo, porque comer é um prazer, ele aciona um dispositivo de prazer no cérebro e aí você se sente bem. Então, toda vez que você se sentir ameaçado, você vai acabar comendo para se sentir melhor, para aliviar. Porém, daqui a alguns segundos vai vir uma culpa muito forte porque você comeu e não era para comer, vai vir uma autocrítica muito grande com você mesma e vai vir aos poucos aí o quê? A autodestruição, que é você se destruindo aos poucos, não pela questão do excesso de peso, mas pela questão da rigidez que você tem com você, pela questão do quanto você passa a se criticar. Então, você precisa entender que esse modo é um modo repetitivo, é um modo que leva à autodestruição, tá? Existe um outro modo, que é o modo criativo, que é quando a gente aciona o nosso sistema nervoso central parasimpático. Então, dentro do modo aqui, voltando aqui para o luta e fuga, que é o modo... Depois eu te explicar um pouquinho melhor o que é esse modo, tá? Que é o modo sobrevivência, ele também é chamado de modo luta e fuga. E aqui a gente aciona o sistema nervoso central simpático. Esse outro modo que eu vou te contar agora, que é esse que você quer saber, é o modo criativo. É o modo que a gente aciona o sistema nervoso central parasimpático. Nesse caso, gente, o nosso corpo ele entra num estado de cura, reparo, descanso e digestão. Quando a gente tá aqui nesse modo, a gente passa a criar a nossa realidade, que é o que você tem ouvido muito na internet, né? Como ser um criador da sua realidade. Você passa a ser um criador da sua realidade quando você não tem medo, quando você não tem preocupação, quando você se sente bem. E eu tenho todas as técnicas para te ensinar de como você se sente bem, mas vamos focar aqui nesse vídeo, que esse vídeo é para você entender essa parte e através disso você sair dessa frustração, desse modo de repetição, fechou? Então, quando você tá aqui no modo criativo, você passa então a dominar o quê? A sua mente.
Dominando a sua mente, você governa o seu sentimento, governando o seu sentimento, você comanda as suas ações. Então, deixa eu te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Patrícia, a gente controla pensamentos? Gente, a gente não controla os pensamentos que vêm para nós, tá? Porém, a gente pode, diante de um pensamento que veio para mim, eu tenho o poder de não olhar para ele e ignorá-lo e pensar em outra coisa e mudar o foco, ou eu tenho o poder de sim alimentar, conversar com esse pensamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Vem um pensamento aqui pra mim, assim, olha, nossa, você não consegue emagrecer, é muito difícil, sabe? Desencana disso, desencana que não vai rolar. E eu posso ficar alimentando esse pensamento, é mesmo, né? Já tentei tantas vezes emagrecer, não consegui, tomei remédio, fui em médicos, nutricionistas, personal e nada e não consegui, então realmente acho que eu devo desistir. Então, você está conversando com esse pensamento. E o que eu vou te ensinar? Quando vier um pensamento desse, você não fazer isso que você faz, mas você passar a fazer algo novo. Você tá entendendo? Porque eu falei lá no início do vídeo que você faz sempre o mesmo, por isso que você colhe o mesmo resultado, porque não é mudar fora, mas é mudar dentro. Então, quando vier um pensamento desse, você vai fazer o seguinte, você vai falar assim, eu não vou pensar nisso agora, tá? Você vai aprender a distrair, você vai mudar o foco. Você vai falar assim, depois eu penso nisso, eu não vou falar com você. Gente, aprende uma coisa, o nosso cérebro ele evoluiu, a nossa mente evoluiu, a gente passou pela evolução ontogenética, a gente não precisa mais ficar trabalhando no modo que é o modo de luta e fuga, que é o modo de sobrevivência. Isso a gente utilizava, o homem utilizava, o homem primitivo, o homem das cavernas utilizava isso. A gente não precisa mais, porque o nosso sistema desenvolveu pela necessidade, o nosso sistema desenvolveu. E hoje você tem uma capacidade cerebral fantástica, que é capaz de usar o poder de escolha, tá? Então Deus te deixou aqui na Terra, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o quê? O poder de escolha. Livre-arbítrio igual a poder de escolha. Então, você pode escolher diante desse pensamento. Quando aparecer um pensamento assim pra você, de frustração, que tá te gerando sentimento de incapacidade, não fala com ele. Você vai falar assim, quer saber, depois eu penso nisso, vai se ocupar com outra coisa, vai se ocupar com outra coisa. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Você não vai alimentar esse pensamento. E isso sim, você tem controle. E isso sim é uma questão de escolha, então é uma responsabilidade que nós temos daquilo que a gente alimenta mentalmente, daquilo que a gente não alimenta, tá? Então veio um pensamento que tá te gerando mal-estar, vai acionar o luta e fuga? Vai, porque toda vez que a gente se sente mal, a gente aciona o luta e fuga, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo só explicando sobre o luta e fuga pra vocês. Mas vamos focar aqui. Então primeiro você vai fazer o quê? Eu vou pensar nisso depois, agora eu estou focada. E aí você vai inventar alguma coisa pra fazer. Eu tenho aqui essa revista, nossa revista aqui da PM, eu escrevi muitos anos aqui pra essa revista. Aí você pega alguma outra coisa ali que você tem, né, enfim, na mão. Esse aqui, ó, é psicologia, né, do CRP. Então você começa, se você for se distrair com alguma coisa que você pega em mãos, é muito importante pegar pra gente distrair. Sabe por quê? Porque a gente está trabalhando a percepção. A percepção, ela está ligada ao sensorial. O sensorial são os nossos 5 sentidos. Então, quanto mais você utilizar dos 5 sentidos, ver, falar, porque daí você está se ouvindo, você está pegando, é uma forma de você mudar o foco, tá? Você tem que sair daquele pensamento. Qual é o pensamento, gente? Pensamento de que você não consegue, de que você deve desistir de tudo, de que você não vai emagrecer nunca. É desse pensamento que a gente tá fugindo, que eu tô te ensinando a fugir com essa técnica. Primeiro você vai falar, agora eu não vou falar com você, depois eu penso nisso, e aí você vai focar em outra coisa. Então eu tô te dando um exemplo como que você foca. Não vai adiantar você pegar o Instagram e você começar a querer olhar ali as coisas. Sabe por quê? Porque você vai ver alguém magro, e aí você vai falar, nossa, como que esse cara conseguiu e eu não? Como que essa moça conseguiu e eu não, entendeu? Vai vir sentimento de ameaça de novo aí pra você, sentimento de inferioridade, que também a gente pode falar num vídeo só sobre isso. Gente, tem muita coisa legal pra passar pra vocês. Então, o que você vai falar? Não vou pensar nesse sentimento, e aí você pega alguma coisa e você começa a dizer, olha, gente, aqui essa folha, essa aqui é uma revista, né? Uma revista do CRP. Então aqui, ó, tá, aqui é amarelo, aqui é roxo, e aí você começa a pegar em detalhes, sabe? Você começa a pegar em detalhes
Coisas bobas, gente, tem que ser coisa boba, sabe por quê? Porque a tua mente vai dizer o que a Patrícia tá fazendo com essa folha e lendo e falando que aqui tá escrito psi em roxo, então essas são as cores do Conselho Regional de Psicologia, então aqui tá falando segundo ano da pandemia. Então, por que ela tá fazendo isso? A minha mente não vai entender, porque eu não faria isso, entendeu? Eu não pegaria e ficaria olhando e falando como que é, né? Eu não pegaria um livro, por exemplo, esse livro é muito legal, O Cérebro Ninja, do Dr. Fernando Gomes Pinto. Ele é um neurologista, né? Muito estudioso. E aí, então, em vez de eu ler esse livro, porque se eu for ler nessa hora, gente, o meu cérebro vai distrair com outra coisa. Então, às vezes a gente tá aqui, mas não tá aqui. Às vezes você tá aqui me assistindo, mas você não tá me ouvindo. Você tá entendendo? Então, para você se concentrar 100% no agora, você precisa fazer coisas diferentes e você precisa usar a sua capacidade máxima sensorial. Então, vamos lá. Então, eu vou olhar aqui. Então, ó, aprenda o que fazer para melhorar sua memória. Então, eu vou ler aqui. Então, durma bem. Então, aqui tem uma cama, ó, aqui uma pessoa dormindo. Ou seja, eu vou conversar comigo sobre alguma coisa, tá bom? Então é isso que eu tô ensinando pra vocês. Depois vai vir um vídeo só sobre como focar a atenção, tá? Mas aqui você já tem uma ideia do que é que eu tô dizendo. Então é isso que você vai fazer. Vem um pensamento, você não vai falar com ele, você vai mudar o foco. Pra quê? Pra você voltar a se sentir bem, porque eu quero você nesse modo criativo aqui. O modo criativo é o modo onde você não tem ameaça, é o modo onde você se sente bem. Se você se sente bem, é mais fácil você controlar a comida. Você já percebeu que você até inicia uma dieta, mas na hora que aciona a luta e fuga, que é a hora que você se sente mal, você desconta na comida? Então, para isso não acontecer, você precisa fazer coisas diferentes, como essa, que vai te ajudar. Então, você não pensa nisso que veio de pensamento, você muda o foco, vai focar em outra coisa. Esse livro aqui é uma capa dura, uma capa amarela, ele tem aqui X número de páginas, e aí você vai mudando o foco, tá? Para outras coisas. Será que eu posso sair? Eu preciso sair? Você não precisa sair, mas se você quiser, você sai, mas você sai dizendo o que você tá fazendo. Então é só você estar de verdade no aqui e agora. Como você faz para você estar no aqui e agora? Você começa a dizer o que você tá fazendo. Então agora eu tô aqui sentada, olha, hoje eu fiz a unha, não é sempre que eu faço a unha, eu pintei aqui de vermelho, e aí eu observo, então eu vou trazendo ali algumas coisas para eu focar a atenção, tá? Então isso é uma coisa que vai te ajudar a você não acionar o luta e fuga. Fechado? Então, assim, por que a gente não deve acionar luta e fuga? Cada vez que a gente se sente ameaçado, frustrado, irritado, nervoso, preocupado, a gente libera qual neurotransmissor? Adrenalina. Gente, se a gente não mudar o foco e pensar em outra coisa, daqui 20 minutos, porque se você não sabe, a cada 20 minutos que a gente libera um novo neurotransmissor, a gente vai estar sentindo a mesma coisa, porque pensamento gera sentimento. Você entendeu? Então, se eu tô pensando numa coisa que já me disparou adrenalina, e eu fico conversando com aquele pensamento, e eu fico alimentando aquele sentimento de frustração, de incompetência, de inferioridade, então eu passo a liberar mais um pouco do mesmo, da adrenalina. E aí, depois de 20 minutos, 40 minutos, daqui uma hora eu tô liberando mais adrenalina. E, gente, aí o autocontrole, bye bye, já era. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, em primeiro lugar, pensar, dizer para o pensamento que depois você vai pensar nisso, pensar em outra coisa, que é mudar o seu foco. Por quê? Porque daí daqui 20 minutos você tem a oportunidade de liberar um novo neurotransmissor. Esse novo neurotransmissor, que vai ser a química que vai passar na sua corrente sanguínea, ela vai te gerar um bem-estar, porque você vai mudar o foco. Então, se eu ficar concentrado em algo, eu vou liberar, por exemplo, o neurotransmissor da noradrenalina. Com a noradrenalina, eu vou passar a ter a concentração. Então, eu já saí da adrenalina, entendeu? Então, gente, é assim que a gente começa, é um começo, tá? Isso é o que eu ensino no programa de emagrecimento sustentável consciente na primeira etapa. É um pouquinho, tá? É um trecho do que eu ensino na primeira etapa. Então, isso é um início de uma nova caminhada e que você possa ter uma nova jornada na sua vida, uma nova caminhada fazendo coisas diferentes, mas aqui, não fora. É dentro que a gente muda, é de dentro para fora.
Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui, compartilha para mais pessoas, para que elas tenham também acesso a esse conhecimento tão lindo que tem transformado tanto a vida das pessoas, assim como transforma a minha, que transforme a sua também. Super beijo! A gente se vê no próximo vídeo.